Desde os primórdios da civilização, a verdade tem sido uma moeda de troca. Um campo de batalha onde o poder e a manipulação travam suas guerras mais sorrateiras. Neste primeiro documentário da série, As Maiores Mentiras da Humanidade Já Contadas, vamos expor 5 mentiras de uma infinidade que já nos contaram ao longo de séculos. Mentiras estas que não apenas enganaram nações inteiras, mas alteraram o curso da história da humanidade, justificaram atrocidades e silenciaram vozes. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber, pois a verdade, muitas vezes, é a primeira vítima no jogo sujo do poder. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Conteúdos como este dão muito trabalho e, portanto, contamos com o seu apoio para continuarmos esta jornada de revelações. Primeira grande mentira, a mentira das armas de destruição em massa no Iraque. Começamos com uma mentira que ainda ressoa na nossa atual realidade. Um exemplo claro e chocante de como a fabricação de uma ameaça pode justificar uma guerra sem precedente. Em 2003, o mundo foi convencido de que o Iraque, sob o regime de Saddam Hussein, possuía vastos arsenais de armas de destruição em massa. Essa foi a principal justificativa apresentada pelos Estados Unidos e seus aliados para a invasão do país. Políticos e diplomatas, incluindo o então secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Colin Powell, apresentaram provas no Conselho de Segurança da ONU, alegando que o Iraque possuía laboratórios móveis de armas biológicas e vastos estoques de agentes químicos. A mídia global, em grande parte, replicou esta narrativa, criando um consenso público sobre a necessidade de uma ação militar contundente. Aqueles que ousaram questionar, já que os inspetores de armas da ONU não encontraram evidências concretas. Foram rotulados de ingênuos ou até mesmo de simpatizantes de Saddam. Eram os negacionistas da época. Suas vozes foram abafadas pela retórica de guerra. A verdade, no entanto, veio à tona de forma brutal. Após a invasão, anos de busca intensiva não revelaram nenhuma arma de destruição em massa. O próprio governo dos Estados Unidos da América, através de relatórios como o da Comissão Butler no Reino Unido, e até mesmo a União Europeia, admitiram que as informações eram falhas ou inexistentes. A verdadeira motivação, como muitos analistas apontaram e como se tornou evidente, estava ligada ao controle do petróleo e à reconfiguração geopolítica da região. A mentira custou centenas de milhares de vidas. Estimativas variam de 100 mil a mais de 1 milhão de civis mortos desde a invasão, dependendo da fonte. Trilhões de dólares e uma profunda desestabilização do cenário geopolítico no Oriente Médio até os dias de hoje. Segunda grande mentira, o incidente do Golfo de Tonkin, o estopim da Guerra do Vietnã. Voltamos no tempo para outra guerra, igualmente trágica, iniciada sob falsos pretextos, a Guerra do Vietnã. Em agosto de 1964, o governo dos Estados Unidos da América alegou que navios de guerra norte-americanos foram atacados por torpedeiros norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. Este incidente, que mais tarde se provaria em grande parte fabricado, foi a justificativa ou ataque de bandeira falsa, que deu ao presidente Lyndon B. Johnson o poder de usar força militar sem uma declaração formal de guerra. A narrativa oficial era de um ataque não provocado, exigindo uma resposta militar robusta para proteger as forças americanas. A mídia e o grande público foram levados a acreditar na urgência da situação. No entanto, relatórios posteriores e documentos desclassificados, como os Pentagon Papers, revelaram que o segundo ataque, crucial para a escalada, provavelmente nunca aconteceu. Segundo o que foi exposto na época pelo governo americano, uma interpretação equivocada de sinais de radar, ou pior, na opinião de muita gente, uma invenção deliberada. Aqueles que dentro do governo ou na imprensa expressaram ceticismo foram marginalizados e acusados de antipatriotismo. A verdade é que o incidente foi inflado para justificar uma intervenção militar em larga escala que já estava sendo planejada. A resolução do Golfo de Tonkin abriu as portas para uma guerra que durou mais de uma década, custou milhões de vidas vietnamitas e mais de 58 mil vidas americanas, e dividiu profundamente a sociedade dos Estados Unidos da América. A manipulação da informação no Golfo de Tonkin é um exemplo clássico de como um governo
pode fabricar uma falsa narrativa para atingir seus objetivos geopolíticos. Terceira grande mentira: os inimigos do povo de Stalin e os julgamentos de Moscou, a União Soviética de Joseph Stalin. Os julgamentos de Moscou foram uma série de espetáculos jurídicos que, entre 1936 e 1938, encenaram confissões fabricadas de inimigos do povo, figuras proeminentes do Partido Comunista, líderes militares e intelectuais foram acusados de conspiração, sabotagem e traição, geralmente sob as ordens de potências estrangeiras. A narrativa oficial era de que esses indivíduos eram parte de uma vasta conspiração para derrubar o regime soviético. Na realidade, as confissões eram obtidas sob tortura física e psicológica. A mídia soviética e os tribunais eram meros palcos para encenar uma farsa, com julgamentos pré-determinados e veredictos já escritos. Jornalistas estrangeiros simpatizantes ou ingenuamente otimistas com o regime soviético, como Walter durante do New York Times, frequentemente ecoavam a linha oficial, legitimando a mentira para o mundo exterior. Aqueles que dentro da União Soviética ousavam duvidar eram brutalmente silenciados pela NKVD, enviados para os gulags ou executados. A verdade sobre os julgamentos de Moscou e as grandes purgas foi gradualmente revelada após a morte de Stalin, especialmente com o discurso secreto de Nikita Khrushchev em 1956, que denunciou os excessos e crimes do período stalinista. Milhares de arquivos desclassificados mais tarde confirmaram: quase todas as acusações foram criminalmente fabricadas. Uma estimativa feita por historiadores diz que durante o período das purgas, centenas de milhares de pessoas foram executadas, com cerca de 1,5 milhão de prisões por motivos políticos e mais de 700 mil execuções sumárias, entre 1937 e 1938. Essa mentira em massa serviu para eliminar qualquer oposição real ou potencial a Stalin e solidificar seu poder absoluto, aterrorizando a sociedade soviética e garantindo o controle total. Quarta grande mentira: os massacres de Holodomor. A União Soviética, sob o comando do ditador Joseph Stalin, orquestrou uma das maiores mentiras do século XX para encobrir um crime contra a humanidade. Holodomor, a fome genocida que matou milhões de ucranianos entre 1932 e 1933, enquanto a fome dizimava a população. O regime soviético negava sua existência, controlando rigorosamente a informação e silenciando qualquer um que ousasse falar. A fome não foi um desastre natural, mas uma política deliberada de coletivização forçada e confisco de grãos, visando esmagar a resistência nacionalista ucraniana. No entanto, a propaganda soviética pintava um quadro de abundância e sucesso agrícola. Jornalistas estrangeiros que tentavam reportar a verdade eram barrados ou acompanhados por agentes da KGB, aqueles que conseguiam furar o bloqueio, como Gareth Jones, um jornalista galês. Foram desacreditados e ridicularizados pela imprensa ocidental simpatizante do regime ou enganada por ele, como Walter durante do The New York Times, que ganhou um Pulitzer por reportagens que negavam a fome. A verdade sobre o Holodomor permaneceu em grande parte suprimida por décadas, até a queda da União Soviética. Documentos desclassificados e testemunhos de sobreviventes confirmaram a escala e a natureza intencional da fome. Estimativas variam, mas acredita-se que entre 3,5 e 7 milhões de ucranianos morreram. A negação do Holodomor é um exemplo sombrio de como um Estado totalitário pode usar a mentira e a desinformação para apagar a memória de seus próprios crimes e manter o controle absoluto sobre sua população. Quinta grande mentira: Operação Northwoods. Nem todas as mentiras se concretizam, mas a simples existência de um plano para enganar a própria população é arrepiante. Em 1962, durante a Guerra Fria, os chefes do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos da América propuseram a Operação Northwoods, um plano secreto para encenar atos de terrorismo em solo americano e cubano, culpando Fidel Castro a fim de justificar uma invasão de Cuba. O plano incluía a criação de incidentes como a explosão de um navio americano, com a realização de um funeral para vítimas falsas, ataques terroristas em cidades dos Estados Unidos da América,
e até mesmo a derrubada de um avião civil falso. O objetivo era criar uma onda de indignação pública que forçaria o apoio a uma guerra contra Cuba. O presidente John F. Kennedy, para seu crédito, rejeitou o plano categoricamente. No entanto, a mera concepção de tal operação revela a profundidade da manipulação que pode ser considerada nos mais altos escalões do poder. A verdade sobre a Operação Northwood só veio à tona em 1997. Quando documentos foram desclassificados como parte de uma investigação sobre o assassinato de Kennedy. A revelação chocou o público e confirmou os temores de muitos sobre a disposição de certas facções dentro do governo de fabricar pretextos para a guerra. É um lembrete sombrio de que a vigilância constante é necessária, mesmo contra aqueles que juraram proteger. As histórias que acabamos de contar são mais do que meros eventos históricos. São lições cruéis sobre a fragilidade da verdade e a resiliência da mentira quando usada como ferramenta de poder, em um mundo onde a informação flui mais rápido do que nunca, e onde a desinformação pode se espalhar como um vírus, é mais crucial do que nunca que cada um de nós se torne um guardião da verdade. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e se subscreva no canal, e até a próxima.